Olá pessoal, boa noite. Hoje é a nossa live, nós vamos falar sobre como precificar o valor da toxina botulínica. Então, para sua paciente, como que eu faço para saber o valor exato que eu vou cobrar da minha cliente? Então, eu só vou esperar aí o pessoal ir entrando. Eu sou meio ansiosa, eu já chego aqui um pouquinho antes, mas logo a gente já vai começando, tá? Lembrando que essa live é uma live de aquecimento para o nosso evento que vai acontecer aí dia 12/12, semana que vem, tá? Então, na quinta-feira, boa noite, tudo bem? Na quinta-feira vai acontecer o nosso lançamento. E aí eu tô aqui super ansiosa também. Acredito que vocês também, né? Mas hoje eu vou ajudar cada uma de vocês a precificar o valor da toxina botulínica, que a gente sabe que não é tão simples assim quanto a gente imagina, né? Então todas aí, já peguem a calculadora, caneta, papel, porque eu vou ajudar todas vocês, na realidade de vocês também, a precificar o valor da toxina botulínica. Qual o valor que eu devo cobrar da minha cliente? Não é mesmo? Então vamos entrando, que logo a gente vai começar aí, que hoje tem muito conteúdo. Bora lá, só vou encaminhar aqui a live para algumas pessoas. Então vamos lá. Para a gente saber o custo, né, tanto da nossa empresa, seja você aí que está iniciando ou você que já tem uma empresa e ainda não sabe fazer ali a parte administrativa, a gente precisa pegar aqui tanto um papel ou um notebook e anotar os custos realmente que a gente tem, né? Então não adianta eu me comparar com uma outra pessoa que tem um custo diferente do valor que eu tenho dentro da minha empresa. Então hoje eu vou usar alguns valores de referência aqui, mas eu gostaria que vocês colocassem o valor real de vocês, tá? Então qual é o custo de vocês para vocês fazer esse procedimento? Porque assim, principalmente a toxina, ela varia muito de acordo com a região. Então, o custo, a gente tem várias marcas de toxina, então a gente precisa fazer esse custo de acordo com a marca e o valor que a gente também paga no produto, tá? Mas antes da gente falar no produto, é interessante a gente contabilizar aqui também o custo fixo da nossa empresa, tá? Então aqui no custo fixo, eu vou colocar, eu tô olhando aqui para o meu papel, porque eu vou contabilizar aqui junto com vocês também. Estão me ouvindo tudo certo? Tá tudo bem? Enfim, o custo fixo do meu local aqui é diferente do custo de vocês. Então, por isso, a gente nunca pode se comparar, às vezes, com a concorrência. Ah, mas aquela empresa tá apostando lá toxina botulínica a tal valor, vou fazer o mesmo valor. Mas, às vezes, aquela empresa lá, ela tem um custo X. Então, não tem como a gente comparar o nosso custo com uma outra empresa. Não tem como comparar, às vezes, você que paga uma comissão com a dona da empresa que paga ali todo o custo da empresa, tá? Então, vocês vão colocar ali no caderno de vocês. Tudo certo, então? Ótimo. O que é o custo fixo? O custo fixo é todo aquele custo que mesmo você não estando trabalhando, mesmo a tua empresa estando fechada, mesmo você estando viajando, você vai ter que pagar igual, tá? Então, por exemplo, aluguel, água, luz, internet, secretária, se você tem ou não secretária. Se você paga um sistema de agendamento online, se você ainda escreve no papelzinho, na agenda comum. Se você tem uma empresa que já tem todas as documentações perante a vigilância sanitária, se você já emite laudo, ainda não emite, custo a menos, porque só quem faz toda a documentação da vigilância sanitária sabe o custo que é também por trás, né? Mas ali naquele custo fixo você vai colocar tudo. Então o valor que você paga de aluguel, coloquei um valor de referência aqui, R$1.000.
Água, 150, luz, 300, internet, 100, secretária, R$ 1.000. A gente sabe que hoje, para você ter uma secretária, não é um custo barato, então você precisa contabilizar ali no custo fixo também. Limpeza, é você que faz a limpeza do seu espaço? Não é? Você paga alguém para fazer ali a cada 15 dias, a cada 30 dias, isso precisa estar descrito aqui no custo fixo também, tá? Sistema de agendamento, como eu falei para vocês, hoje eu tenho um sistema de agendamento aqui que facilitou a minha vida e que eu recomendo muito, tá? Inclusive depois eu posso mostrar para vocês sobre o sistema. Já tem a parte do laudo que eu comentei com vocês. O que é o laudo? Quando a gente faz ali toda a documentação da vigilância sanitária, eles pedem laudos de limpeza de caixa d'água, laudos de sistema de ventilação, dedetização, e esses laudos eles precisam ser atualizados geralmente a cada 3 meses, 4 meses, então serão custos fixos da sua empresa que você vai precisar ter. Outro custo fixo, que quando a gente trabalha com a parte de injetável, a gente precisa ter, é a coleta do lixo, tá? Então, a coleta do lixo contaminado, você vai precisar ter um contrato com uma empresa, porque a vigilância sanitária também exige esse contrato, tá? Aqui, mais ou menos, eu pago nessa coleta de lixo R$ 120, mas isso varia muito de acordo com a região também. Mandem aqui pra mim também quanto que vocês costumam pagar aí, tá? Então, colocou ali todos os custos fixos. Por que é importante eu saber o meu custo fixo? Porque quando eu for lá contabilizar o valor da minha toxina, eu preciso ter um valor da minha hora de trabalho também, tá? Então, eu preciso somar esse custo fixo para no final eu saber o valor da minha hora, ok? Então, eu somei todos os valores aí. Todo mundo já somou os valores? Já descreveu? Somaram o valor do custo fixo, que é todos esses que eu já falei para vocês. Não fazia ideia desses laudos. Sim, a vigilância sanitária emite laudo de tudo. Sistema de ar-condicionado, vocês não podem pegar qualquer empresa para fazer a limpeza, tá, do ar-condicionado. Você só pode pegar uma empresa que emite esses laudos, e aí é um custo a cada 3 meses, assim, de uns R$ 400 só para a empresa emitir esse laudo. E dedetização, a dedetização é a cada 3 meses, que você também precisa contratar uma empresa que faz essa parte de dedetização, o meu marido que limpa. Eu já cometi esse erro, principalmente no começo, que eu não sabia que precisava ter uma empresa que fizesse esse laudo. Daí o que acontece? A gente acaba pegando uma empresa que tem um custo mais acessível, ou a gente limpa. Mas quando a gente, credo, eu vou trabalhar de funcionário. Bem, isso, gente, é tudo um custo, mas como eu falei pra vocês, esses custos geralmente é a empresária. Não sei se vocês aí trabalham para alguém ou têm a própria empresa, mas é um custo que realmente a gente tem. E aí eu tava contando pra vocês, eu errei porque a gente mesmo fazia limpeza, contratava ali empresas que cobram mais barato, mas que não emitem esses laudos. E aí quando a gente começou a fazer a documentação aqui da vigilância sanitária, primeira coisa que eles pedem, tá? Então, laudo de limpeza, de dedetização, laudo de limpeza de caixa d'água, eles pediram também. Então, são todas laudos que a gente precisa sempre estar com ele em dia, porque se a vigilância bate, a primeira coisa que eles vão olhar é esses laudos, tá? Laudo de POP, o que é os laudos de POPs também, que é um documento que a gente precisa comprar? São laudos onde a gente vai descrever os nossos serviços. Então, por exemplo, como que eu executo a toxina botulínica? Eu vou lá, eu vou imprimir um papel e eu vou escrever lá. A toxina botulínica, eu recebo minha cliente, ela senta na minha mesa, ela vai fazer uma anamnese, depois disso a gente vai fazer uma limpeza, uma higienização, vou usar tal produto. Isso se chama POPs. É você descrever todos os serviços que você faz
em um documento. Então a vigilância ela exige tudo isso, tá? Mas não se desesperem, minha sala tem poço artesiano. Não se desesperem, porque isso varia muito de acordo com a região, tá? Isso eles pedem para mim, mas pode ser que para vocês aí na cidade de vocês, eles vão pedir outra coisa, tá? Então não se desespere com isso, ok? E se precisar ajuda, a gente tá aí para ajudar também, tá? Então, que precisar, eu tô aí para ajudar. Ok, colocamos ali então todos os nossos custos fixos, tá? Então vocês colocam o valor de vocês aí. Cheguei a um valor aqui, que é um custo fixo que tenho por mês no valor de 2.670, tá? Eu esqueci de colocar algumas coisas como limpeza e o laudo de vigilância que eu acabei não contabilizando. E se alugar uma sala por hora, como faz? Aí você não tem nada desse custo, né? Você elimina todo esse custo. Esse custo eu tenho porque eu sou a proprietária da minha empresa, tá? Então, as meninas que são prestadoras de serviço aqui no meu local não pagam isso, tá? Isso quem paga sou eu. Por isso que eu falei, cada uma de vocês precisa fazer bem particular de acordo com aquilo que vocês, a realidade de vocês, tá? Não é que vocês vão começar, que vocês vão ter todos esses custos. Então, vocês têm que contabilizar o que vocês têm agora, no momento de vocês. E se você aluga, você vai pagar o aluguel ali perante a hora que você trabalha e tá tudo certo. Sempre lembrando que quando você trabalha por hora em um local de trabalho, a dona dessa empresa precisa ter todas essas documentações como a vigilância permite, tá? Então o local precisa ser apropriado para isso. Então, ela precisa pagar essas documentações, precisa ter ali todos os POPs, os laudos em dia, mas você não precisa pagar nada disso, tá bom? Coloquei ali. Então tá, o meu custo fixo ali contabilizou um valor de 2.670. Mas eu preciso saber a minha hora quanto vale, tá? Então eu vou fazer os 2.670 dividido pela quantidade de dia que eu trabalho. Então eu coloquei aqui 30 dias, mas se você trabalha menos dias na semana, você vai colocar referente à quantidade de dias que você trabalha. Então, eu trabalho apenas 3 vezes na semana. Então você vai contabilizar todos esses dias, fazer a soma ali durante o mês e vai colocar ali nessa soma que a gente vai fazer agora. Então, eu coloquei aqui os 2.670, que é o meu custo fixo, dividido por 30, que eu cheguei no valor de R$ 89,00 por dia. Então, eu trabalhando ou não, eu preciso que entre esses R$ 89,00. Como eu vou fazer? Aí já é outra história. Mas para eu conseguir pagar aluguel, funcionária, água, luz, eu preciso que entre. Entenderam? Ok, encontrei agora o valor que eu preciso ganhar por dia para pagar os meus custos fixos. Mas para contabilizar a toxina, eu preciso saber qual é a minha hora, porque a toxina vai demorar em torno de 1 hora ali a aplicação. Então eu vou pegar esses meus R$ 89,00 por dia e suponhamos que a gente trabalhe ali 10 horas no dia, então um período de manhã cedo, depois das 1 até as 6, e a gente trabalha ali 10 horas por dia. A gente vai dividir esses 89 pela quantidade de horas, então aqui eu coloquei 10 horas, que aí eu vou chegar no valor de R$ 8,90 por hora, tá? Vamos arredondar aqui esse valor para R$ 10,00 a hora, tá? Então tá, agora eu sei que a minha hora vale R$10. Então, para uma cliente sentar na minha cadeira, eu sei que eu tenho que faturar ali no mínimo R$10 aquela hora. Ok, então agora você vai separar ali, reservar aqueles R$10, porque agora a gente vai contabilizar os custos variáveis. O que é o custo fixo? O custo fixo é aquele custo que mesmo eu não trabalhando, eu tenho. E o custo variável é o custo que quando eu for trabalhar, eu vou ter esse custo. Certo? E o que inclui nesse custo variável? O produto, os descartáveis, a mão de obra, a minha hora de trabalho,
tudo eu vou incluir nesse custo variável. Então anotem ali do outro lado da... Ó, eu tô fazendo aqui, ó, custo fixo, custo variável do lado, tá? Então vamos lá. Custo variável, meu produto. Qual é o custo do produto aí da região de vocês? Aqui na minha região, uma toxina de 100 unidades, Botulim, Botulifting, Zeumin, tá em média 750, 800 reais. Eu coloquei aqui 850 porque tem o frete, tá? Então aí vocês precisam contabilizar o valor que tem aí na região de vocês. Então suponhamos aqui que eu paguei na minha toxina de 100 unidades, 850 reais. Lembrando que 100 unidades, aqui hoje eu consigo fazer no máximo 2 pacientes, tá? Não consigo fazer mais que isso. Já vou explicar por que também. Ok. Descartável, a gente precisa contabilizar que não é só no dia do procedimento, e sim no retorno da paciente também. E não só o descartável, aquela tua hora lá que a gente já fez a soma do custo fixo, também precisa ser contabilizado no custo variável, porque ela vai ocupar não só uma hora, ela vai retornar daqui 15 dias para o retorno, você vai usar produto novamente, luva descartável, tudo novamente, então precisa ser contabilizado, tá? Coloquei aqui um valor que eu geralmente gasto de R$25 com a parte descartável. Aí vocês colocam aí também o valor que geralmente vocês usam, tá? Também. Nesse custo variável, a gente precisa incluir a nossa mão de obra, tá? E o que é a nossa mão de obra? É a faculdade que a gente fez, a pós-graduação, o curso de especialização, tudo isso precisa ser contabilizado. E nessa hora, esse custo é muito particular, porque, por exemplo, eu me especializei em tantos cursos, eu fiz tal faculdade, hoje a minha empresa chegou num patamar elevado, não, eu estou iniciando ainda, não quero faturar tanto no começo, vou colocar um pouquinho menos para começar a atrair meus clientes. Então, esse custo de mão de obra, ele é muito relativo. Isso vai ser de acordo com o seu nível, tá? De empresa. Ok. Fiz vários cursos, sou especialista, a gente sabe que terminou a faculdade, não é só a faculdade, você precisa sim investir em cursos que vão te dar essa habilidade, tá? Então, você precisa contabilizar isso dentro da sua mão de obra. Ok, vamos lá então. Suponhamos que uma toxina de 100 unidades, a gente consiga no máximo 2 pessoas. Mas a gente não tem que contabilizar essas 2 pessoas apenas para o dia do procedimento, e sim para o retorno dessas pacientes, porque elas vão precisar retornar e a gente, querendo ou não, às vezes a gente vai precisar usar um pouquinho mais de produto. E nesse momento tem muita gente que, perde tudo aquilo de lucro que você ganhou. Por quê? Porque a toxina ela é contabilizada por unidade, tá? E aí agora a gente vai fazer uma soma do custo da toxina por unidade, que equivale ao quê? A você pegar o valor que você comprou, então aqui eu coloquei o valor de 850, e dividir pelas 100 unidades que a gente tem no produto, na embalagem. Independente se você faz diluição seca, diluição convencional, é 100 unidades de produto que você tem no recipiente. Ah, mas eu vou comprar uma toxina de 200 unidades. Ok, tá? Mas a quantidade de unidade que você vai utilizar na sua cliente é a mesma, tá? E se você estiver iniciando, eu nem recomendo você comprar uma toxina com muita unidade, porque você vai precisar usar essa toxina o quanto antes. Então, o ideal é você começar com uma toxina de 100 unidades, que você abre o produto e usa o quanto antes, do que você comprar uma toxina ali de 200 unidades e às vezes demorar para usar esse produto, tá? Então, vamos voltar aqui. Custo da minha toxina, 850, dividido por 100, equivalem a 8,5, tá? Por unidade. Então, 8,50 por unidade.
Então vamos supor que eu não queira cobrar um valor padrão, fechado. Eu queira cobrar da minha cliente, como eu tenho a Paty, que é a minha parceira, ela não cobra um valor fixo da toxina. Ela cobra perante as unidades que ela usa. Então o que ela faz? Ela faz uma avaliação e fala, olha, em você eu vou usar tantas unidades e o valor fica X, tá? Então aqui eu descobri que as minhas unidades valem R$ 8,50. Geralmente, num terço superior da face, a gente usa, contabilizando sempre 10 unidades para o retorno, uma média de 70 unidades, tá? Se você usa muito menos que isso, pode ter certeza que seu resultado não vai ser tão eficiente. Então, uma média ali de 70 unidades para o terço superior. Terço inferior, outra quantidade, tá? Mas vamos focar hoje no terço superior, tá? Então, a gente vai fazer como? 8,50 vezes 70 unidades. Que aí, gente, a gente chega num valor de 595 apenas de produto, tá? E aí, como que tem muita gente aí que vende uma toxina botulínica por R$500 a aplicação? Não faz sentido, entenderam? Aí na cidade de vocês também acontece isso? Mas não faz sentido porque você está pagando para a pessoa fazer o procedimento, ok? Só que aí você não vai cobrar só o produto da pessoa, tem muito mais custos além do produto. A gente tem o custo lá da nossa hora, lembra que eu falei para vocês que a nossa hora vale R$10? Então não só no dia do procedimento, mas o dia do retorno, então são R$20 da nossa hora ali. R$25 do nosso descartável que a gente colocou ali, que tem no dia do procedimento, retorno também. E mais o valor da nossa mão de obra, tá? Que aí também é particular. Quanto que eu quero lucrar com esse procedimento? Que eu acho o mínimo você colocar R$500 a mais. No mínimo, tá? Por que é no mínimo isso? Então aqui eu cheguei no valor de 630 só de material e custo fixo e custo variável, sem colocar aqui a minha mão de obra ainda, tá? Isso aqui é um custo de produto, R$630. Agora eu preciso colocar minha mão de obra aqui. Por quê? Já parou para pensar que se você cobra da pessoa um valor de R$630 e no dia do retorno essa pessoa chegou sem nenhum resultado, como se não tivesse feito nada, você vai precisar aplicar tudo de novo, entendeu? E aí, cadê o seu lucro? Você pagou mais R$500 para ela, você deu mais uma aplicação para ela e você perdeu o seu lucro. Então, assim, isso precisa ser muito bem contabilizado e principalmente no começo a gente quer fazer muito igual a fulana, igual a ciclana. Ah, mas a minha concorrente cobra tanto, vou cobrar igual ela. Mas ela tem uma outra realidade, tá? Então, olha só, gente, eu cheguei aqui só de custo R$630, tá? Então, eu, por experiência minha própria, a gente não pode cobrar menos que 950, R$1.000 para fazer um procedimento de toxina botulínica. Porque a gente precisa ter ali toda a nossa mão de obra, e não é só mão de obra, é a responsabilidade que você precisa ter daquela paciente. Ela vai ficar ali durante 6 meses querendo ver o resultado, muitas vezes, né, do procedimento que você faz. Então, você precisa dar essa assistência para essa pessoa. É o risco, tá? Você precisa usar produtos bons. Então, você não vai usar qualquer produto, não vai usar qualquer toxina, tá? Então, tudo isso tem um custo dentro da empresa e que muitas vezes a pessoa que está iniciando não consegue ter visão. E aí, o que acontece? A pessoa vai lá, cobra qualquer valor, cobra um valor ali de R$500 e na hora de comprar, de fazer a nova compra, não tem mais dinheiro, porque não teve lucro. Porque o dinheiro que ela recebeu, ela pagou para a pessoa fazer a toxina. Então, você precisa descrever todos esses custos de vocês, tá? Tanto custo variável, custo fixo, para conseguir validar o valor de vocês. Acho muito válido vocês cobrarem também
referente à quantidade de unidade que vocês vão utilizar. Então, assim, fazem uma avaliação primeiro na paciente de vocês. Hoje mesmo aconteceu um caso comigo que a minha paciente ela tem um tamanho de testa grande, tá? Muito grande. E aí, assim, foi mais de 70 unidades, tá? Mas eu já tinha passado o valor que eu geralmente utilizo ali, um valor padrão. Eu já tinha passado o valor padrão para ela, mas na hora de usar, a gente não vai ficar ali dosando. Até porque se você dosar na primeira aplicação, no dia do retoque você vai ter que aplicar igual. Então você acaba perdendo mais ainda produto. Então não tem como você economizar unidades em uma pessoa que realmente precisa de mais unidades. Vai diminuir o tempo de ação, tá, da toxina, e ela ainda vai ficar com linha de expressão. Então precisa sim ser colocada a quantidade de unidades referente ao que ela precisa, tá? E aí, o interessante, além de você fazer essa soma do custo fixo, é você observar lá do início como essa toxina foi armazenada, a forma com que você está comprando essa toxina. O representante é próximo de você? É de longe? Como que está sendo o transporte dessa toxina? Tem gente que às vezes compra a toxina ali segunda e recebe na quinta-feira. E aí o que acontece? Essa toxina ela não vai se manter numa temperatura de 2 a 8 graus por tanto tempo. E aí chega até você, essa toxina já perdeu a eficiência, você aplica na sua cliente, não tem o resultado que você espera, você acha que é a toxina, mas foi o armazenamento que muitas vezes não foi correto. Então, o ideal é sempre você pegar a sua toxina próximo da sua cidade. Então, com um representante aí próximo de você. Eu sei que às vezes é difícil, mas essa questão de representante é algo que eu não troco, sabe? Eu tenho a minha representante, eu sempre pego com ela porque eu sei que ela vai me trazer com qualidade e com a temperatura que realmente precisa estar a toxina. Ok, recebi a toxina, ela veio na temperatura correta, mas na hora da diluição eu acabei pesando a mão ali, não segurei o vácuo da toxina e soltei demais o meu soro fisiológico e a minha toxina turbilhonou e perdeu a eficiência. Também vou perder dinheiro na hora da aplicação, porque a minha paciente vai voltar e ela não vai ter resultado. Então esse cuidado, tanto com o custo que você vai pagar, com o custo que você vai ter na empresa, ele precisa ser com a compra do produto também, com a forma de armazenamento, com a técnica que você vai fazer na sua paciente. Então, deu tudo certo com o armazenamento, deu tudo certo com a reconstituição, mas eu errei, coloquei pouca unidade, fiz uma hiperdiluição para render o produto, ela vai voltar depois de 15 dias e você vai ter que aplicar novamente. Então, além desses custos fixos, esse cuidado com o produto, ele é indispensável. Então, você precisa ter esse cuidado, tá certo? Alguma dúvida aí, pessoal, referente ao custo? Tem alguma esteticista aí que tá na live, que já trabalha com toxina? Comentem aqui pra mim também. Tá conseguindo comprar? Como que tá sendo aí a experiência de vocês? Ficou alguma dúvida? Sim, você é esteticista? Cat, já trabalha com toxina? Ainda não? Sou esteticista e tenho dificuldade de comprar. Gente, no início a gente tem muita dificuldade, porque a gente às vezes não tem os contatos das pessoas corretas, as concorrências não querem passar às vezes os contatos para vocês. Isso é muito comum, né? Isso para mim também foi muito comum no início e eu senti muita dificuldade porque eu não tinha alguém da minha área que me ajudasse, me auxiliasse na compra desses produtos. Mas hoje a gente está aqui para tirar esse peso de vocês, porque tem sim revendedor, tem representante, tem demais
Todo dia eu recebo mensagens de representantes vendendo toxina botulínica. Então hoje eu não tenho problema nenhum na compra do produto, tá? Sou estudante de estética e me formo agora, ainda não trabalho. Bacana, então você já pode ir estudando, se especializando para quando se formar, você já começar a trabalhar. Já encontrei fornecedor cobrando absurdo quando eu digo minha formação. Não, aqui não acontece. E pode ter certeza que eu vou enviar todas as listas de fornecedores que eu tenho disponível. E assim, não é pouco, é muito. Que região que vocês são aí? Comentem pra mim. Deixa eu subir aqui. E aí, assim, o preço da toxina, realmente, se você fazer a compra de um produto, ele vai ser diferente se você fazer uma compra de mais produto. Isso é realmente. Então, o que a gente faz? A gente se reúne, as meninas, a gente faz grupos e a gente compra junto. Então, a gente consegue um valor muito mais acessível. Tanto que eu coloquei aqui o valor de 850, mas hoje aqui eu já consigo um valor 630, 700 reais na bota, Botulim, Botulifting. Então, eu consigo economizar muito. Fortaleza, Curitiba, Paraná. Inclusive, a minha fornecedora é de Curitiba e de Santa Catarina. Assim fica muito bom. Isso aí. Então gente, é só vocês realmente estar no meio de pessoas que compartilhem esse conhecimento para vocês. Porque muita gente tem contato, mas não gosta de compartilhar isso com vocês, né? Por medo de ser concorrência, por medo de, né? Sei lá, as pessoas acabam tendo aquela rivalidade. Mas com certeza a gente vai passar todos os contatos de fornecedores e que puder passar para vocês, a gente vai passar. Bom, eu espero então que eu consegui aqui esclarecer para vocês um pouco sobre o custo fixo. Se ficou alguma dúvida aí, vocês podem me mandar, tá? Mas não quero que vocês comecem a área de vocês nessa atuação perdendo dinheiro, né? Então, eu já contei pra vocês que eu já errei e eu não quero que vocês passem por isso também. Então, no começo, não vão lá e comprem uma toxina, por exemplo, da marca Dysport. É uma toxina cara. E aí muita gente vai lá e se engana por quê? A toxina Dysport tem de 500 unidades. Mas as 500 unidades da marca Dysport equivalem às 200 unidades da toxina convencional, porque a gente tem que fazer uma conversão para unidades americanas. Então, não vale a pena, tá? Então, comecem utilizando uma toxina que é mais acessível até vocês se adaptarem e conseguirem ter visão dessas unidades, porque no começo a gente não tem muita visão. A gente faz a marcação ali, usa o que é necessário e quando vê, se perde. Estou comprando Botulim, às vezes Zeumin. A Zeumin, ela é boa, só que quase que tem que usar um frasco inteiro na pessoa, porque o halo de ação dela é bem menor. Então a gente tem que fazer mais pontos para chegar comparado ao Botulifting, né? O halo de ação é um pouquinho menor, mas é uma toxina excelente também, tá? Gosto muito de usar na bota, eu gosto muito de usar Botulifting, não sei se vocês já usaram. Na bota e Botulifting, elas não tem aquela proteína, me fugiu o nome agora, proteína de proteção que reveste a toxina com lactose, me fugiu o nome, gente, desculpa. Então, elas são toxinas que são um pouquinho mais puras. Eu me adaptei muito, reparei isso. Eu gosto bastante da toxina Zeumin, também, na bota, e Botulifting. Nunca usei ainda Botulim, mas é uma toxina que eu pretendo usar também, tá? Então, é isso, gente. Conversamos, ficou alguma dúvida em relação aos custos, tá? Contei para vocês, para quem não entrou aqui, que todo custo fixo a gente precisa incluir aluguel, água, luz, internet, secretária, coleta de lixo,
limpeza, laudo da vigilância sanitária, se você é dono da empresa. Se você não é dona da empresa, não precisa contabilizar, porque não é você que vai pagar, tá? Sistema de agendamento, coloca ali também, tá? Esses são os custos que mesmo você não trabalhando, você vai precisar ter. Já os custos variáveis é o custo que você vai ter a partir do momento que você começa a trabalhar, tá? Então, produto descartável, mão de obra, a sua hora de trabalho também, entrei agora. Ah, que bacana, a gente tá quase acabando já aqui, mas eu tô revisando o que eu já falei hoje na live, tá? Então, façam essa soma de todos esses custos e não se baseiem apenas na sua concorrência, porque a concorrência muitas vezes não fez essa soma do custo que ela tem. Ela jogou um valor lá porque fulana e ciclana fazem e faz igual, mas 100% das vezes ela tá pagando para a pessoa fazer o procedimento, e não é isso que a gente quer. A gente precisa lucrar com o procedimento, porque é o nosso trabalho isso. Não é mesmo? É o nosso trabalho, então a gente precisa ter lucro com certeza. Essa aula vai para o YouTube também. Então, pessoal, quem não conseguiu assistir, que eu falei muita coisa interessante aqui na live no começo, assistam, tá? Vai ficar salvo aqui no perfil e vai ficar salvo lá no YouTube também, correto? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Fornecedor, me mandem, porque eu vou mandar para todos vocês. Aqui eu não tenho essas coisas de rivalidade, eu tô aqui para ajudar vocês. Então, o que vocês precisarem, eu compartilho, eu ajudo e eu tô aqui para isso. Espero que eu tenha conseguido falar com clareza e que eu tenha dado uma luz aí na cabeça de vocês em como fazer o valor a precificação da toxina botulínica de vocês. Então é isso. Vou encerrar aqui a live. Muito obrigado por todas que participaram, que interagiram aqui comigo. Saibam que isso é muito importante aqui pra gente também, tá bom? Beijo e semana que vem a gente tem live novamente, tá bom? Foi muito bom, obrigada. Obrigada, Kate. Foi um prazer, tá? Beijão. Até mais, gente.